Capítulo 49. Este tipo de grupo seria o suficiente para gerar um enorme alvoroço, não importa onde estivesse no Império Vento Azul. Aparecendo nesse lugar pequeno e remoto só poderia ser descrito como algo inconcebível. Yun-Che levantou a cabeça e viu os 5 pontos pretos nos céus do norte voarem em direção a ele com um único olhar. Depois de alcançar o reino profundo do céu, uma pessoa seria capaz de praticar a técnica de flutuação profunda, o que a permitiria voar. Inquestionavelmente, estas 5 pessoas eram, assim como Jasmine disse, praticantes superpoderosos do reino profundo do céu. A velocidade de voo dessas 5 pessoas não era rápida, pois só depois de um longo tempo ter se decorrido eles finalmente passaram por cima de Yun-Che. Quando perceberam que alguém estava a observá-los, 2 pessoas do grupo deslocaram um pouco a direção em que olhavam para baixo e viram Yun-Che. Mas eles só deram uma olhada para ele, e então o ignoraram novamente. Os outros 3 nem se incomodaram em olhar para ele. Uma pessoa que estava apenas no reino profundo elementar simplesmente não tinha as qualificações para tomar a atenção direta ou a preocupação deles. Depois de voarem para longe, Yun-Che contemplou por um tempo, e então, prontamente, tomou uma decisão. Ele imediatamente arrumou todos os materiais medicinais que havia coletado nestes poucos dias dentro da pérola de veneno do céu. Depois, trocou de roupa e começou a correr na direção em que aqueles 5 poderosos praticantes do reino profundo do céu tinham voado. "O que você está fazendo?" perguntou Jasmine enquanto franzia sua testa. "Claro que estou tentando alcançar aquelas 5 pessoas." Yun-Che disse rapidamente, sem parar de correr. "Não me diga que você quer alcançá-los e pedir para eles o aceitarem como discípulo." Jasmine falou em um tom insensível. "Como isso seria possível? Eu já tenho você, Jasmine, como minha pequena mestra, como eu poderia querer outros?" Yun-Che imediatamente abajulou, depois deu um sorriso e disse: "A razão mais provável de estas pessoas puldarussas no reino profundo do céu realmente aparecerem aqui seria porque eles estão atrás de algum tipo de besta profunda. Também é provável que seja uma besta profunda de alto nível, ou então, eles definitivamente não precisariam de 5 praticantes tão fortes para atacar em conjunto. Bestas profundas de alto nível têm tesouros por todo o corpo, se eles forem capazes de matá-la, eles irão, sem dúvida, adquirir uma quantidade enorme de recompensas. Então, como você sabe que eles não estão apenas passando por aqui?" Jasmine falou ao olhar para ele pelo canto dos olhos. "É muito simples. A velocidade de voo deles era lenta, tão lenta que até mesmo eu seria capaz de alcançá-los. Não importa se fosse para viajar ou caçar tesouros, o estado de espírito deles estaria muito mais imperativo, e a velocidade não seria tão lenta como a de agora há pouco. A melhor seria que eles terão de enfrentar um besta profunda extremamente forte, e o alvo deles já está muito próximo. Assim sendo, eles diminuíram a velocidade e se aproximaram com cautela, usando esse tempo para discutir e criar estratégias. Mesmo que seja assim, o que você pode fazer depois de ter alcançado eles? Uma besta profunda que precisa da cooperação de 5 praticantes profundos do céu para matar deve ser uma besta profunda de alto nível. Esse nível de batalha é fundamentalmente algo em que você não pode nem pisar, você está indo para lá para se tornar a isca deles." Disse Jasmine, com um pouco de desdém. "Se as minhas presunções não estão enganadas, e eles também tiverem sucesso no final, eu vou, pelo menos, ser capaz de obter as sobras de algo, certo? Por exemplo, eles podem só tirar o núcleo profundo, olhos, garras e dentes da besta profunda. Eu não acredito que eles vão pegar tudo, sem deixar um único vestígio de pele ou carne." Disse Yun-Che com um sorriso que mostrava todos os seus dentes. "Você é um covarde." Jasmine bufou friamente e disse, cheia de desprezo. A velocidade de voo das 5 pessoas no ar tornou-se cada vez mais lenta, era, claramente, como na hipótese de Yun-Che, eles estavam ficando cada vez mais perto do alvo. Yun-Che o seguiu de longe, mas ele não estava realmente preocupado em ser descoberto.
Porque mesmo que fosse descoberto, já que estava apenas no quarto nível do reino profundo elementar, eles simplesmente não iriam se incomodar em até mesmo colocá-lo em seus olhos, e iriam, provavelmente, ficar com preguiça de cuidar dele. Bestas profundas nascentes violentas à frente, aqueles abaixo do nível 10 do reino profundo elementar não devem entrar. Um velho sinal de alerta apareceu na frente de Yun-Che. A cordilheira do dragão escarlate era muito grande, e conforme alguém procede mais para dentro das montanhas, as bestas profundas tornam-se cada vez mais ferozes. No geral, as bestas profundas da cordilheira do dragão escarlate não eram tão fortes, mas elas ainda não eram algo com que os praticantes profundos do nível de Yun-Che poderiam aguentar. Depois de andar um pouco, mais sinais de aviso apareceram, um por um. Bestas profundas de alto nível à frente, aqueles abaixo do quinto nível do reino profundo nascente, por favor, saiam imediatamente. Ao longo do caminho, Yun-Che tinha se encontrado com um total de 5 sinais de alerta. No entanto, o último sinal de alerta estava marcado com palavras esculpidas em uma cor vermelho-sangue. Região proibida do dragão escarlate. Eram apenas 5 palavras, mas elas continham tensão suficiente para fazer o coração das pessoas palpitar. Todos que habitam a Vila Floresta Saiyan sabem que a área à frente é uma região tabu em que nunca se deve entrar, porque entre todos os que já entraram, nenhum jamais retornou vivo. As 5 pessoas no ar também tinham parado neste momento. Separados por uma longa distância, Yun-Che fracamente ouviu as vozes deles conversando. É por aqui? Correto, aquela região vermelha à frente, deve ser o ninho do dragão de fogo. Tem certeza de que investigou exatamente a força do dragão de fogo? Besta profunda no 10º nível do reino profundo do céu. Não deve haver erros, com o ancião sênior aqui, não há razão alguma para que não sejamos capazes de matá-lo. 0, é tipo concordar. Se nós conseguirmos obter o núcleo profundo com atributo de fogo do dragão, então nós definitivamente poderíamos fazer as artes secretas do céu ardente do jovem mestre avançar novamente. Se formos bem-sucedidos, no próximo torneio classificatório do Vento Azul, teríamos confiança em ficar acima da facção Xiao e até mesmo da nuvem congelada de Asgard. Artes secretas do céu ardente. Essas 5 palavras fizeram Yun-Che sentir um tremor por todo o seu corpo. Estas 5 pessoas, eram, na verdade, de uma das 4 principais facções do Império Vento Azul, o clã do Céu Ardente. Não admira que estes tipos de pessoas poderiam todas aparecer ao mesmo tempo, eles eram, na verdade, de uma das 4 principais facções. Um deles era, até mesmo, um ancião sênior, o que significa que este grupo de 5 pessoas podia ser considerado a força principal do clã do Céu Ardente. E seu objetivo por ter vindo aqui era, com certeza, uma poderosa besta profunda. A besta profunda no 10º nível do reino profundo do céu que eles falaram, poderia ser o dragão escarlate da cordilheira do dragão escarlate, que se falava nas lendas. Parece que alguém tem estado nos seguindo. É apenas um pirralho do reino profundo elementar. Provavelmente porque é a primeira vez em que viu a técnica profunda de flutuação, mas para ele nos seguir desta forma imprudente. Se ele realmente quer morrer tanto assim, não há necessidade de o dragão de fogo atacar, eu posso enviá-lo em uma viagem para o inferno agora mesmo. Incomodando-se com um pirralho no reino profundo elementar, você realmente não se importa com sua integridade. O interior do coração de Cheon de repente ficou frio. Apesar de ter sido extremamente cuidadoso ao segui-los, evidentemente, ele ainda foi descoberto. Afinal, do outro lado, todos estavam no assustador reino profundo do céu. Secretamente respirando pouco, Yun-Che recuou, seu coração começou a desenvolver um desejo de fugir. Afinal de contas, no momento, sua força era muito pequena, fraco o suficiente para não ter as qualificações até mesmo de ir em uma aventura. Se ele fosse um pouco descuidado, ele teria que pagar com sua vida. Conforme ele recuou alguns passos e começou a sair, seu coração saltou de repente.
Ele podia, até mesmo, ouvir o Beadum que vinha de seu coração. Isto é, Beadum. Asterisco Beadum. Seu coração, de novo, pulou ferozmente. Em seu coração, um sentimento inexplicável de repente veio à tona, para, em seguida, tornar-se cada vez mais intenso. Este sentimento é. Yun-Che pôs a mão em seu peito e uma expressão perplexa apareceu em seu rosto. Há algo, me chamando. Yun-Che se virou e olhou para o sul. Este sentimento incompreensível vinha, claramente, daquela direção. Este sentimento era muito sutil, embora fosse um tipo de sentimento ilusório e lunático que não se pode ser descrito com palavras, seu coração não conseguia nem mesmo gerar o menor indício de dúvida ou resistência. O que há de errado com você? Perguntou Jasmine quando ela detectou a anormalidade em Yun-Che pela pérola de veneno do céu. Lá, algo parece estar me chamando. Disse Yun-Che com uma expressão serena, ao olhar para o sul. Chamando. A voz de Jasmine estava cheia de surpresa. Não pode estar errado, é bem ali. As sobrancelhas de Yun-Che ligeiramente franzirão, afinal, que tipo de coisa é? É algum tipo especial de técnica de encantamento, não? Não é apenas a consciência que lide, minhas veias profundas também. Não? Eu devo ir lá e ver o que é. As 5 pessoas no meio do ar já tinham procedido à frente. Se ele continuasse avançando, qualquer besta profunda que encontrasse poderia acabar com sua vida e se as pessoas do clã do Céu Ardente descobrissem que ele ainda estava o seguindo, eles podiam até mesmo pensar nele como um estorvo e matá-lo. Depois de alguma hesitação, Yun-Che cerrou os dentes e tirou a última erva da estrela oculta, apertando-a na mão esquerda. Depois de abrir a mão, ela já tinha se transformado em uma cristalina pílula da estrela oculta. Engolindo a pílula da estrela oculta, o corpo de Yun-Che imediatamente desapareceu, como se tivesse se transformado em névoa. Sem sombra ou forma, Yun-Che deu passos largos, e rapidamente correu à frente. No minuto em que entrou na região proibida do dragão escarlate, uma onda de calor seco e sufocante de repente atingiu seu rosto, fazendo Yun-Che perder o fôlego por um instante. À frente, estava uma pequena montanha que não parecia muito alta. Ele rapidamente correu e parou no topo da montanha, de onde olhou para a frente com as sobrancelhas franzidas. Em sua visão, apareceu um grande pedaço de região vermelha escarlate. No meio dessa região, havia uma alta caverna gigantesca de quase 100 metros, e um ambiente estéril, sem uma única lâmina de grama viva. Fios de um gás branco escaldante e brasas voavam das rachaduras no solo e das cavernas de vez em quando, como se elas tivessem sido queimadas pelo fogo celestial. As 5 pessoas do clã do Céu Ardente já tinham chegado acima do topo da caverna. A posição em que Yun-Che estava agora, finalmente lhe permitia ver claramente os rostos daquelas 5 pessoas. 4 dos 5 pareciam ter em torno de 50 anos, com uma chama vermelha bordada em suas vestes de pano. Quanto à pessoa ao meio, sua barba já estava completamente branca, e sua expressão era serena, mas cada parte de seu corpo emitia ondas de uma aura aterrorizante, o que fez Yun-Che sufocar. 5 pessoas no reino profundo do céu. O que estava no meio, era o praticante extremamente forte que já havia dado meio passo no reino profundo imperador. Para o clã do Céu Ardente enviar um grupo tão chocante, parece que o núcleo profundo do Dragão de Fogo, era, de fato, extremamente importante para eles. Parece que a informação estava realmente correta. No interior, habita uma besta profunda do atributo de fogo. O homem de meia-idade mais à direita falou com um olhar severo. Não haja de qualquer maneira. Esta caverna pode ter algum mistério imprevisível e armadilhas, seria melhor fazer este dragão de fogo sair de lá de dentro. Então deixe-me fazer isso. O homem de meia-idade mais à esquerda deu um passo para frente e balançou sua mão direita, em seguida, uma lâmina ouro escuro que tinha mais de 3 pés de comprimento apareceu em sua mão. A arma principal do clã do Céu Ardente era uma lâmina de ponta única, por isso, uma das suas principais técnicas profundas era chamada de lâmina ardente celestial.
Conforme a arte secreta do céu ardente foi canalizada, a lâmina ficou em chamas, as chamas seguiam a lâmina e o poder delas era extremamente chocante. Quando o homem de meia idade levantou a longa lâmina, o corpo da espada imediatamente se iluminou com uma chama ardente conforme ele ferozmente balançou para baixo a espada enquanto gritava. Uma sólida chama em forma de dragão voou para fora da lâmina, acompanhada por uma onda de calor escaldante e o assobio do vento, indo em direção à caverna gigantesca. Quando ela acertou o chão com um estrondo, as chamas em forma de dragão explodiram de repente. Uma cratera de mais de 10 metros de profundidade foi imediatamente cravada no terreno anteriormente nivelado, e uma aura escaldante dispersou-se em todas as 4 direções. A caverna gigantesca inteira tremeu ligeiramente.